Todas essas coisas desliguem, atenção total, tá bom? Seu Novo Testamento aberto em Mateus 4 e dedique seu coração e sua atenção totais, para a gente não desperdiçar o que a gente veio fazer aqui, tá bom? Então tá aqui. Preste atenção em cada palavra lida, por favor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, com E maiúsculo, pelo Espírito Santo, ao deserto, o deserto da Judéia, para ser tentado. A finalidade do Espírito Santo ter levado Jesus ao deserto da Judéia era ser tentado pelo diabo. Isso é uma declaração assim chocante, né? Chocante, porque a teologia discute o tempo todo isso. Deus não tenta ninguém, como o Tiago diz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que é verdade. Né? Você nunca é tentado pela coisa que você tem repulsa. Odeia sapo. Tem nojo de sapo. Não tem ninguém aqui que tenha nojo de sapo que diga: meu Deus, eu não posso ver um sapo que eu fico babando de vontade de levar para casa, de dormir em cima, de botar embaixo do travesseiro, em outros lugares mais, não é? Não. O sapo, você, se tiver repugna por ele, ele é repulsivo. Mas se, em vez do sapo, for um surfista, que você diga: meu Deus, não posso ver surfista, ou nem que seja Bruna Surfistinho. Não posso ver homem de paletó e gravata, não posso ver mulher de meia comprida, não posso ver carro novo, não posso. Aí essa coisa bate em ti toda vez que você não pode. Aí você fica com vontade desesperadora de poder. Aí nasce o trigger, a centelha da tentação, que é o encontro da tua cobiça com a possibilidade de alcançá-la. Porque enquanto você tem uma cobiça e não pode alcançá-la, isso é frustração, o nome disso. No dia em que a tua cobiça é alguma coisa alcançável, mas não é aquela cobiça que, em sendo alcançada, não faz mal algum, é só algo que foi alcançado, mas é alguma coisa que, em sendo alcançada, terá o poder de produzir uma desconstrução na sua vida. Nesse momento, isso que antes era frustração pela impotência, passa a ser tentação pela possibilidade. Só que a gente está aqui diante de uma afirmação sem explicações, que apenas diz que o Deus Santo, 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 que é luz inacessível, em quem não habita sombra nenhuma, e que a ninguém tenta, como não tenta mesmo, o Espírito Santo pegou Jesus e levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Significando dizer que a gente está falando com um departamento extremamente superior aos arranjos da teologia. Isso significa dizer que se está dizendo que Deus é livre e que a terminologia humana não é pronta e nem cabível para descrever o que está acontecendo aqui, porque todas as nossas terminologias vêm carregadas de uma carga tão moral associada ao bem e ao mal, que até Deus não tem palavra para dizer o que Ele está fazendo numa hora dessa. E como não tem palavra humana, nem código para descrever o que está acontecendo numa hora dessa, sendo Ele quem é, e aparentemente estando conduzindo Jesus para uma situação de conflito com a sombra mais densa do universo, que é o diabo, o texto da Escritura simplesmente afirma isso com a tranquilidade de quem diz: Deus é Deus e ninguém tem que fazer perguntas. O fato é que o Espírito leva Jesus para ser tentado no deserto pelo diabo. E a sequência prossegue assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí citou o Salmo 91 assim, de maneira seletiva, cortando na hora que queria. O Salmo 91 é ditado pelo diabo.
Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Lá no texto do Salmo 91 é para que te guardem em todos os teus caminhos. Aí ele convenientemente tirou em todos os teus caminhos e falou para que te guardem. Aí criou uma absolutização, ou seja, em qualquer tipo de meio, Deus te guardará. Mesmo que tu surtes como um passarinho e pules daqui do pináculo embaixo, Deus vai te guardar. Mas Jesus, graças a Deus, desceu pela escada. Em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Também não tinha nada a ver com pular do pináculo do templo. Para quem está andando no chão da terra, no horizonte normal da vida, ele vai te guardar na normalidade, na naturalidade da existência vivida sem tentação a Deus, de que tu tropeces em alguma pedra se tu andares sob a consciência de estar debaixo das asas do Altíssimo. E aí, respondeu-lhe, vem mais uma pedrada do maligno em cima de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e vieram os anjos e os serviam. Agora olha aqui para mim. Eu devo ter pregado nesse texto umas 200 vezes na minha vida, ele tem variantes as mais diversas. Mas hoje à noite, eu queria esquecer tudo que eu falei a respeito dele, tudo que é fácil falar sobre ele, todos os aplicativos sofisticados que ele tem, que vêm desde os elementos mais básicos e primitivos da natureza humana até as sofisticações do marketing, da propaganda, da política, fazendo uma viagem de natureza visceral por dentro da natureza humana, abrindo espaços e portais para entendimento do significado da nossa instintualidade, da construção do nosso aparelho psíquico, de como ele é extremamente suscetível a determinadas emulações e coisas do gênero. Quero deixar tudo isso de lado e a gente se concentrar apenas em 3 imagens sobre essa tentação. Primeira imagem é a relação de tentação com o deserto, porque essa é a primeira tentação. A segunda imagem é a relação da tentação com o pináculo do templo, com o lugar do narcisismo humano relacionado a Deus, com o lugar no qual a manifestação do sagrado e de todas as coisas que se relacionam à ideia de que, em relação aos outros, eu possa coletivamente me sobressair para ser percebido em algum nível de messianidade, ou seja, existe um determinado surto narcisista embutido nisso aqui, uma necessidade de queimar etapas, uma necessidade de performaticidade, uma necessidade estética de demonstração, uma necessidade de showcase está presente aqui. E a terceira imagem é da montanha, quando Jesus é levado a um alto monte, de cujo monte supostamente ele vê todos os reinos da terra. É óbvio que essa é uma linguagem figurada, não é literal, porque não existe possibilidade de alguém subir uma montanha e da montanha enxergar a terra inteira, a terra redonda, só se fosse via satélite. De fato, o que se está apenas é querendo criar as imagens que correspondem às tentações. Cada uma daquelas tentações foi colocada no cenário próprio, para designar o tipo de conflito que estava instituído. A base sobre a qual essa tentação acontece é aquela que começa com a afirmação de que Deus não tem nenhum medo de expor o seu filho, não só o seu filho unigênito, em quem todo aquele que crê tem a vida eterna, Jesus, mas não tem nenhum tipo de angústia no que diz respeito a expor seus filhos à vida.
Diferentemente do que a gente pensa que Deus faz, ou do que a igreja anuncia. O que acontece numa hora dessa, que a gente precisa saber, mesmo para não perder o que se está dizendo, é que cada uma dessas tentações, elas começam precedidas por uma realidade. Deus é um pai que não deseja alienar seus filhos da existência. O Espírito Santo mesmo leva Jesus para o lugar do risco, para o lugar onde o autoconhecimento acontece. Porque o autoconhecimento não acontece no lugar onde não existe a antítese. Eu só começo a saber de mim quando eu sou confrontado com coisas antitéticas. Enquanto todos os fluxos são em meu favor, e conforme eu não tenho a menor chance de saber quem eu sou. As minhas primeiras chances na vida de saber quem eu sou é quando eu tenho que lidar com aquilo que me é antitético, que chega para mim ou como tentação, ou como provação, ou como desgosto, ou como dor, ou como sofrimento, ou como alguma coisa que tira de mim o conforto do meu fluxo natural. E Deus, num mundo caído como o nosso, que não é o jardim do Éden, não é um lugar onde a gente possa praticar todas as coisas boas que a gente quer a um tempo só e de modo universal, porque nem Jesus fez isso. Ele teve que escolher publicanos, escolher pecadores, teve que escolher. No tempo e no espaço a gente tem que escolher, e tem que não escolher, tem que chamar alguns de meus amigos, tem que dizer outros eu amo, embora eles se sintam meus inimigos. Foi por isso que Jesus ensinou a lidar com o amigo, a lidar com o inimigo. Foi por isso que alguns faziam parte da intimidade dele e alguns faziam parte da horda que queriam matá-lo, de cujo grupo ele fugia, se evadia, ele ia para onde queria, ele evitava a presença deles. Em outras palavras, em momento algum, Jesus ensinou que é possível a gente vir para a terra e agradar a todo mundo. Ao contrário, a vida dele está marcada desde o início, conforme Simeão, pelo signo da contradição. Porque este é um mundo caído, dividido entre bem e mal, infelizmente, com uma zona cinzenta enorme no meio, aonde a gente tem que exercer um senso de justiça que transcende as polaridades morais. Mas para que isso aconteça é preciso que você tenha consciência própria. E é essa consciência própria que Jesus chamou de justiça que excedia dos escribas e fariseus, que não era segundo a aparência, era uma justiça reta, que procurava o caminho interior do coração e não havia comportamental das exterioridades falsificadas e teatralizadas. Justamente por isso, ele não ensinou uma ética que se horizontalizasse, ou seja, onde eu consigo agradar a todos. Ele ensinou uma ética vertical, aonde a gente diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e não a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque Deus é Deus, César é César. Por causa disso, por ser a vida assim, e porque a gente está vivendo e existindo e crescendo e carregando as primícias do Espírito Santo em nós, mas gemendo com a natureza que geme à nossa volta, enquanto nós mesmos gememos, porque esse é um mundo caído, e Paulo diz em 2 aos Coríntios, que enquanto nós estivermos nesse corpo de morte, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos por aquilo que é eterno e incorruptível. Então, enquanto isso, na relatividade do tempo e no espaço, o caminho de Deus para fazer um filho com autoconhecimento, um filho com relação direta com Ele, um filho que não tenha dúvida do amor dEle, um filho que não seja manipulável no caminho, um filho que, em se apertando um botão, ele não desvie completamente do curso do seu próprio chamado, mas um filho que ande e caminhe conforme a consciência do seu chamado. Ele o deixa viver a vida, com todas as suas nuances, porque não dá para vir agente de Deus sem andar em todos os caminhos. Isso não significa que eu vou procurar os caminhos ruins, ao contrário, significa aqui que o Espírito Santo guiou Jesus, ou seja, a circunstancialidade, o mover, a pulsão, levou até ali.
Não foi uma escolha. Foi alguma coisa que surgiu como um imperativo, como um curso de existência. E ele foi. Agora o diabo espera. Por uma razão extremamente simples. E a simplicidade dessa espera é que eles precisam esperar que o indivíduo tenha fome. Antes da fome chegar, não existe tentação. É preciso que a necessidade se instale. Não há tentação na satisfação total. O satisfeito não é tentável. É o insatisfeito que é o tentável. O planificado não está tentável. É o carente que está tentável. O que está empanzinado de amor não está tentável. É o que está carente de afeto que está tentável. É sempre aí nesse espaço. E é por isso que ele espera 40 dias e 40 noites até que Jesus tenha fome. Diferentemente a essa tentação de Jesus daquela de Adão e sua mulher no paraíso. Porque eles foram tentados de barriga cheia. De todas as árvores do jardim vocês podem comer. Fartem-se. É uma tentação horrorosa, porque eles estão diante de tudo. Com todas as possibilidades abertas. Mas eles escolhem a única coisa que se diz, dessa não. E há um dessa não com uma razão esmagadora. Porque se vocês comerem dessa, vai iniciar um processo de morte de vocês, de diminuição de vocês, de desumanização de vocês, de perda de vocês mesmos. E eles trocam a multidão infinita das alternativas de comida, de prazer, de alegria, de apreciação estética, de satisfação, pelo encurralamento de uma única coisa, a fixação e o desejo de experimentar o proibido. Porque na hora em que aquilo se manifestou para eles como proibido, embora a declaração fosse, não comam, porque o resultado é morte, mas mesmo que o resultado fosse a morte, essa vontade intrínseca de abrir todas as portas de qualquer possível existência se manifestou como vontade de penetrar na recâmara do que quer que fosse, até da morte. Só que em adendo a isso, vem uma ideia reptiliana, maligna, demoníaca, satânica. Olha, Deus só disse isso porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão se tornar à semelhança dEle, conhecedores do bem e do mal. Aí, como um dia aprazado, a mulher passa e ela experimenta todos os elementos de sensorialidade humana. Ela olha e vê que a fruta é boa para comer. Se fosse espinhosa, não geraria aquele apetite todo. Mas ela era desejável de comer, era bom para botar na boca. Tinha a constituição dela era palatável. Mais do que isso, lá se diz que ela olhou e viu que era agradável aos olhos. Era o tipo de coisa que você podia levar para casa e decorar. E usar como elemento de valor estético. E mais do que isso, ela era boa para alterar a consciência e dar um salto de compreensão. Até o ponto de, quem sabe, fazer o indivíduo se tornar semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal, como Deus conhece. Essa era a presunção vendida. Esse era o engano maior, porque ninguém se tornou conhecedor do bem e do mal como Deus conhece. Nós nos tornamos apenas cheios da presunção de saber o que é o bem e o que é o mal, e nós não sabemos. Eu disse também que quando a viagem sai desse nível existencial lá do Gênesis, e ele vem para um nível coletivo global, na primeira epístola de João, no capítulo 2, do verso 15, lá o apóstolo diz, porque tudo que há no mundo, dizendo que a síntese do mundo inteiro se resumia nisso aí, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a vontade de comer, a concupiscência dos olhos,
a vontade de comer com o olho, de possuir, e a concupiscência do espírito, da alma, da soberba da vida, dessa vontade de engolir o próprio Deus, saber como Deus, ser como Deus, esse surto absoluto que nos possui, essa síndrome de onipotência, onisciência, se possível onipresença, é o que há no mundo. E se a gente for desconstruir a fenomenologia global, a gente vai ver que tudo volta para esse ponto, para esses três elementos, que formam o que Paulo chama de curso deste mundo. Só que agora aqui a gente está diante da tentação das tentações. Mas é tentação semelhante à nossa. O escritor de Hebreus diz no capítulo 4 que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas foi igualzinho, gente. O processo, as emulações, o sentir, as pulsões, as vibrações, as fibrilações, as inquietações, o que chegou como crise aguda, chegou igual a nossa, exacerbada pelo tamanho do drama da consciência infinita dele. Mas são essas mesmas pedras de toque que estão presentes. Só que agora ele não é levado a um jardim, ele é levado ao deserto. É diferentemente de Adão, que tinha todas as alternativas, ele é levado para alternativa nenhuma. E aí nesse deserto ele tem fome. E é só na hora que a fome bate, e ela não bate nele como volúpia, ela não bate nele como a vontade de, entendo tudo, transgredir a vontade de Deus. Ela bate a partir da visceralidade mais genuína, mais humana, mais limpa, mais próxima do direito de ser e de existir, que é fome radical. Carência total, 40 dias e 40 noites, aí vê o diabo e diz, está com fome. Se tu és o Filho de Deus, por que tu não transformas essas pedras em pães? Porque a tentação do deserto, onde não há nada, a tentação da escassez, a tentação da carência, a tentação na hora do desamparo, a tentação na terra do ninguém, a tentação no momento de solidão, a tentação onde a impotência se instalou pela total falta de recursos, é essa, de em você tendo algum poder, você tentar alterar a natureza real das coisas para criar e produzir e forjar algo para você que não é natural, que não nasceu da natureza genuína da coisa. Do ponto de vista psicológico, essa tentação do deserto é a tentação de fazer uma alquimia psicológica para transformar o que não é em alguma coisa que para nós pareça ser. Do ponto de vista imediato, era a tentação de um alquimista que pega pedra e faz pão, porque tem um poder para fazer. E a maior dificuldade humana é em tendo poder para fazer alguma coisa, não fazer o que pode. A maioria de nós não faz algo, ou porque não pode, ou porque tem medo das consequências, ou porque acha que em fazendo pode vir alguma coisa sobre ele de consequências tão desastrosas que ele nunca mais se levante. Mas se ele tiver alguma ilusão a respeito da possibilidade de que fará e nada lhe acontecerá, a maioria não resiste à tentação da possibilidade de fazer. Poder fazer é a grande tentação, porque nesse momento em diante é que a consciência tem que se erguer e você tem que perguntar, apesar de eu poder, isso me convém, não me convém, edifica ou não edifica? E se Jesus tivesse transformado pedras em pães, o que ele teria feito era colocar o poder de Deus a serviço do capricho do diabo. Era pegar qualquer poder pessoal
quando você o concentra a serviço de uma emulação de natureza maligna, e que você sabe que em sendo praticada implica numa transgressão da natureza das coisas, você pegou aquilo que fosse o poder da sua própria existência e o submeteu a um capricho maligno e virou alquimista dos seus próprios caprichos a serviço de forças das trevas na alma e no ser e na sombra da existência da gente. Isso tem 1000 variáveis. A gente tem todos os aplicativos que quiser para isso aí. Eu estou vendo na cara de vocês que a maioria está dizendo e puxando um monte de fiapos e relacionando isso a um bocado de coisas. Geralmente isso acontece nesse momento de solidão, quando você está sem ninguém. É no deserto. No deserto que a gente faz qualquer coisa. Aí o cara casa no deserto. Depois de 2 anos ele diz: meu Deus, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Era pau o tempo todo, cara. Era pedra o tempo todo. Você que fez um truque. Você foi vítima da sua trucagem, do seu poder de trucar. A tentação do pináculo do templo, ela tem os aplicativos os mais variáveis, porque ela é de fato a tentação que estabelece a relação entre o indivíduo e a coletividade e a vontade de supremacia, de messianismo, de messianidade, de reconhecimento público diante de um grupo. No caso aqui de Jesus, é levado ao pináculo do templo. E o que se sugere é que ele queime o evangelho inteiro. Que ele não precisa andar pelo caminho, purificar leprosos, atender doentes, multiplicar pães, discipular pessoas, libertar os oprimidos, revelar o amor de Deus, incluir os excluídos, ficar amigo daqueles dos quais ninguém fica amigo. Ou seja, a proposta do diabo é: rasga o evangelho inteiro, queima essa etapa, dá um salto aqui de cima, que o Salmo 91 está contigo, meu irmão. Essa coisa ganha contornos de uma síndrome luciferiana, é quando de fato a alma da gente deseja estabelecer para os outros o fato de que a nossa relação não é aquela conforme Paulo ensinou acerca de Jesus em Filipenses, o qual, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se semelhante a todos os homens, sendo reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Esse é o caminho que ele fez. Agora, o caminho proposto é dar um salto e pula essa etapa inteira. Que essa tentação horrorosa de você se manifestar sobre os outros, superior aos outros, e uma tentação enorme de não viver os ciclos da vida conforme o caminho, conforme Deus nos leva no chão que nos é comum. O que está presente também aqui na resposta de Jesus a essa tentação, quando ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, o que ele está dizendo é: eu não vou, sob hipótese alguma, me colocar numa condição ou numa situação na qual Deus seja tentado pela minha insegurança, que para provar qualquer coisa, quem quer que seja, seja a mim mesmo, seja o diabo, ou seja os homens, eu desvio o curso do meu caminho, me colocando numa projeção suicida. Isso é tentar a Deus, não tentar descer pela escada, tomar o caminho, andar com gente, viver um dia depois do outro na presença de Deus. Do lado do pináculo do templo também é o que acontece toda hora, quando o tráfico de influência quer tomar o lugar do trabalho. Quando a gente quer, nas facilitações extremas, tirar de nós mesmos a responsabilidade de ganhar o pão de cada dia e tecer o caminho de cada dia, conforme a constância de uma existência que anda com Deus, sem querer que esse caminho com Deus signifique uma facilitação, uma queimação de etapas que, em acontecendo, desconstroem a nós mesmos, porque são literalmente suicidas.
A tentação da montanha é de um poder total. Agora já não é o templo. No início ele está no deserto. É uma coisa dele com ele. É uma transgressão particular. É algo que ninguém tem que saber. Mas o extraordinário em Jesus é que ele trata o absolutamente privado, que ninguém iria saber, com a gravidade com a qual ele trata o pináculo e a montanha. Porque o importante não é se os outros viram ou não viram, souberam ou não souberam. Se eu sei, se eu soube, se instalou em mim. Se eu fiz, instalado em mim está, ainda que ninguém fique sabendo. Toda transgressão é solitária, ainda que as consequências dela se tornem públicas, mas a linha que a gente cruza no ambiente invisível do nosso ser é no deserto sempre. Agora, na alta montanha, essa já é aquela tentação do indivíduo que fez a viagem menor, existencial, mais íntima, sobreviveu ao surto religioso, megalomaníaco, narcisista, de querer se sobrepujar e sobressair sobre os outros, de querer ser superior, de querer ter vindo de cima, de querer influenciar de uma maneira absolutamente incontestável, de ter um poder para o qual até mesmo a Escritura fique relativizada e manipulada e usada conforme os interesses do momento, que é o que acontece com a maioria. O que acontece em volta é isso, é perversão da verdade de Deus, adequando-se à doença narcisística de cada um de nós. Mas a da montanha é uma tentação de uma outra natureza. É chegar e dizer, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, mostrar os reinos do mundo. Acompanhe as sequências, porque lá no deserto, a postura e a convocação dele é para se transformar um alquimista de elementos da natureza, de manipulador de situações em seu favor, de se utilizar do poder de Deus ou de qualquer poder em seu próprio benefício, quebrando ciclos naturais, estupro a natureza essencial das coisas. No pináculo do templo, o que a gente tem é essa tentação da pressa, da angústia, do queimar etapas, da autorrevelação, da vontade enorme de que todo mundo saiba quem a gente é, de não fui visto, não fui percebido, não fui enxergado, não fui valorizado. Não tenho que correr todo esse tempo, não preciso passar por essas etapas naturais todas, vou queimar qualquer que seja a etapa. Mas agora aqui no alto da montanha, já não é mais o ser solitário com o gesto de um alquimista, já não é mais o ser coletivo no alto do lugar superior do templo, com aquela atitude jactante de alguém que, se pular, certamente contará com o auxílio divino superior e especial. O que se tem agora, já aqui no alto do monte, paradoxalmente, é um ser de 4. No deserto ele não está de 4, no alto do monte o diabo está dizendo, fica de 4, meu filho. E é interessante como, quanto mais para cima o caminho é, mais de 4 o cara pode ficar. Se ajoelha, dobra o joelho, ó, de 4, que eu te dou tudo. Fica de 4 para mim, meu bem, que eu te dou tudo. Está lá o diabo dizendo. Essa é uma proposta que acontece toda hora, em todos os níveis. Não precisa que você seja candidato à presidência da República. A gente é candidato à presidência de qualquer coisa, de praça, de motel, de igreja, de clube jovem, de qualquer coisa. Se o cara entra no surto, a doença pega. Agora, tudo isso tem a ver com fome. Porque Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, para calar a boca do diabo quando da tentação de transforma pedras em pães. Mas quando ele disse isso, ele estava dizendo em relação a tudo. Não só de pão, não só de fama, não só de poder,
Porque as nossas fomes são todas essas. Não é só fome de pão, que dói o estômago. Tem fome de afirmação, que dói a alma. Tem fome de poder, que gera angústia no espírito. Mas é fome, que habita a base de tudo isso, é a hora da fome. Tem a fome natural e a fome antinatural, tem a fome normal e tem a fome hipertrofiada e exacerbada. A natureza do que está embaixo disso tudo, a essência da coisa inteira, tem a ver com insegurança. 2 tipos de insegurança cometem a gente. Aqui no caso de Jesus, é uma insegurança só, é a insegurança do seguro. Você tem a insegurança do seguro e a insegurança do inseguro. A insegurança do inseguro é se submeter. É dizer, deixa que me levem. Às vezes a gente fica perguntando por que tem gente tão boa se entregando, a gente tão maluca para se deixar conduzir espiritualmente. Você nunca se fez essa pergunta? Como é que o cara que pensa, que soma 2, se submete a uma loucura dessa? Insegurança absoluta, medo de decidir, especialmente em relação a Deus. O cara não tem medo de decidir com quantas pessoas ele fica numa noite, mas em relação a Deus ele tem um medo danado de decidir. Aí ele quer alguém que decida por ele, um pastor, um pajé, um xamã, um totem, um pai apóstolo, qualquer figura dessa, um bispo, um arcebispo, um arcanjo de qualquer igreja evangélica, seja ele quem for, alguém que diga, faça isto, não vá com este, vá com este. O Senhor me disse, case com este. O Senhor me revelou, este casamento foi da carne, do espírito é este. O Senhor me disse, não saia com este amigo, ele vai perder você. O Senhor me disse, saia com esse aqui, que será a sua felicidade. E vocês todos conhecem o resultado. O cara que era a tua infelicidade virou teu melhor amigo, o que era a tua felicidade virou teu pior inimigo, e você vai seguindo esse negócio inteiro e a vida vai se estrepando toda. É ou não é? Aí o surto do inseguro é a submissão, é a mentalidade de rebanho burro, que não ouve a voz do pastor, é apenas tocado a toque de caixa. E tem o surto do inseguro seguro, que é aquele cara que por lá de fora a gente diz que é o líder, que esse aí é que é o conquistador, Alexandre o Grande. Você pensa que as conquistas do mundo foram geradas por segurança? Todas elas foram geradas por insegurança narcisística. Na base da insegurança, o narcisismo. Aí o cara quer ser filho de um Deus, tem que provar o parentesco dele com Aquiles. Aí lá vai ele, eu sou filho de Aquiles, eu sou filho de Aquiles. Se tu és o filho de Aquiles, faz isso, eu sou filho de Aquiles, vou conquistar o mundo, vou conquistar a Pérsia, vou conquistar a Índia, eu sou filho de Aquiles, vou conquistar o que está atrás desse cobertor, porque eu sou filho de Aquiles. Eu vou embora pelo mundo, 13 anos caminhando, desgraçadamente, com todo mundo morrendo, com a vida inteira acabando, com sífilis me pegando para todo lado, porque eu sou filho de Aquiles, Alexandre o Grande. E a gente acha que esse cara é o grande, esse aí é o cara que está com necessidade de dizer, olha como eu sou o grande. Por que ele está com essa necessidade toda? É o surto do seguro. E o diabo tenta entrar no surto do seguro em Jesus, provocando a insegurança do seguro. No inseguro ele diz, tu não és o filho de Deus, coisa nenhuma, rapaz. Aí o cara, meu Deus, eu não sou filho de Deus, pastor diz que eu sou. Aí ele começa a procurar, deixa eu me batizar, eu sou filho de Deus, deixa eu me rebatizar para ser filho de Deus, deixa eu ir no mover tal para ser filho de Deus, eu não posso ficar fora. Todo dia Deus tem que ir ao cartório com ele, registrar a firma, eu te garanto, tu és meu filho hoje. É assim que ele vai. Agora, o surto do seguro é diferente. É se tu és, ele não diz que não é. Pô, que história é essa, cara? Um cara que é filho de Deus como você vai ficar nesse perrengue aqui, passando fome, transforma pedra em pães.
Se na instintualidade de todas essas tentações está a fome, a filosofia de todas elas é que os fins justificam os meios. De todas elas. E mais do que isso, o que está na base psicológica e motivacional de cada uma dessas tentações é a relativização da relação com o Pai. Todas essas coisas só acontecem com a gente quando a gente deixa entrar na alma qualquer dúvida em relação ao significado da nossa vida, como nascendo e sendo vindicado a partir do Pai. Eu vejo isso na minha vida todo dia. Se por um segundo eu esqueço qual é o sentido da minha vida, o que é que vale, por que é que eu estou aqui, por que é que eu fui enviado, qual é a minha missão no mundo, qual o meu significado existencial, qual é a minha referência eterna. Se eu deixo de olhar para as coisas do alto, do Pai, se dizer Abba Pai já não é mais para mim alguma coisa que sai como convicção, ao contrário, se eu me esqueço dessa relação e começo de súbito a me cegar para o que é, para o que não se corrompe, para o que permanece, para o que me valida, para o que me vindica, para o que me justifica, para o que me significa, para o que estabelece a minha própria posição de ser na vida, que é o Pai. Se por um segundo eu perco essa noção e as emoções se afloram e se exacerbam, e aí você horizontaliza todos os seus vínculos. Experimente, você veja a multidão de insegurança que não brota de dentro de você na hora. Será que eu sou amado como eu devia ser amado? Será que o coração estabelece as correspondências? Será que as coisas são como eu penso que elas são? Será? Será que eu estou perdendo tempo? Será que, de fato, haverá algo significativo para mim? Será que a minha vida está, de fato, sob o cuidado de Deus e é objeto de um carinho e de um cafuné protetor todo dia? Será? Se essas coisas entram em mim e ganham poder, o resultado disso é que eu vou procurar afirmação no horizonte imediato. Eu vou ter que transformar a pedra em pães para sair dali e dizer, não, eu consegui. Eu vou ter que tentar pular do pináculo do templo e fazer um showcase para dizer, viu como é que eu sou bom? Ou como é que Deus está comigo? Eu vou ter que evocar provas divinas, sinais de Deus, vindicações de Deus, ou de poder pessoal, seja ele qual for. Se és o Filho de Deus, ou se essa já não é mais uma questão se tu és ou se tu não és, mas aqui no alto deste monte, olha tudo isso aí, que já está resolvido. Esse é um problema que eu já resolvi, o mundo inteiro jaz em mim. Então olha só, fica de quatro só um pouquinho, só para eu ter esse prazer de olhar e dizer assim, olha só Jesus de quatro. E tudo isso eu te darei. E tudo isso nasce da nossa falta de segurança na nossa filiação com Deus. A maioria de nós pensa em filiação com Deus como uma doutrina cristã. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto isso é só uma doutrina, isso não muda nada na gente. Quando os inimigos deixam a gente se sente o esterco do cavalo do bandido abandonado no deserto do Sinai. Quando a gente é mandado embora do emprego ou sofre um boicote coletivo no lugar de trabalho, você se sente o ser mais desprezível da vida. Quando o seu nome, sua reputação, sua honra
sua dignidade, são questionados, alguns não conseguem nunca mais se levantar, porque a referência que os alimentava não era o amor do Pai, era a apreciação do mundo. Por que tanta gente mete uma bola na cabeça quando fale? A empresa foi à falência e o cara mete uma bala na cabeça. Porque não tem coragem de encarar os amigos no dia seguinte. De recomeçar tudo de novo, sabendo que se Deus me traz para estaca zero é porque Ele acha que está na hora de fazer tudo novo outra vez. Melhor. Mas não. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas ao horizonte dessa vida, a gente se torna os mais infelizes de todos os homens. De modo que cada uma dessas tentações crescem, seja no inseguro seguro, gerando nele aquele espírito passivo e de entrega, e de cabresto, e de domesticação, e de oferta da sua própria consciência à condução de terceiros surtados, porque se tem os inseguros seguros, que são submissos, eles se submetem aos inseguros pseudo-seguros, que são os Alexandre o Grande, os surtados que correm pela terra dizendo: sou filho de Aquiles e tenho que provar que sou, sou filho de Jesus e tenho que provar que sou. Ou como a minha mulher me disse hoje, de uma pessoa que algum tempo atrás, quando ainda não era conhecida, disse para uma outra, para um trocador de ônibus, ou um motorista, ou alguém para quem ela tinha falado alguma coisa e a pessoa não sabia quem ela era, e ela disse: um dia você ainda vai ouvir falar muito de mim. E ela não estava trabalhando com chips, nem na empresa do Bill Gates, nem desenvolvendo um software, era só pregando o Evangelho, mas a insegurança do seguro, que é aquele que deseja ser líder dos líderes, é essa: um dia você ainda vai ouvir falar muito de mim. O que cura a gente dessa coisa, ou pelo menos vai curando, porque essa é uma cura para o resto da existência da gente, é o aprofundamento dessa certeza de que eu sou filho do Pai. Eu sei quem eu sou para Ele, eu sei quem Ele é para mim. No deserto eu estou com fome. Eu sei quem Ele é e eu não vou, de modo algum, tentar fazer da minha relação com Deus uma utilização. Deus não é o banco do qual eu faço saque para as afirmações dos meus caprichos. Não vou transformar pedra em pão. Vou esperar até chegar ao primeiro lugar onde haja pão e vou comer com dignidade e gratidão. Eu estou aqui no pináculo do templo, eu sei quem eu sou para vocês. É o que Jesus estava dizendo para Ele mesmo, olhando lá de cima. Mas eu não vou fazer nenhuma pirotecnia. A palavra de Deus na minha boca não vai ser manipulada para criar subserviência em nenhum de vocês. Nem eu vou tomar qualquer postura suicida, nem de qualquer outra natureza, para gerar qualquer tipo de afirmação pessoal de mim para mim mesmo, em relação a quem eu possa ser, porque se eu fizer isso, eu estou desconstruindo toda a segurança real que advém da minha confiança no fato de que eu sei quem é o Pai para mim e quem eu sou para o Pai. E na montanha alta, não tem nem conversa com o diabo. É arreda, Satanás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Hoje à noite, tem gente aqui vivendo no deserto, tem gente aqui sofrendo as síndromes do pináculo do templo, tem gente aqui na montanha alta e elevada, tem gente decidindo se dar uma manipulada no poder de Deus para ver se transforma uma situação de pedra em pão. Literalmente, às vezes, de pedra em pão. Antigamente se chamava um homem bonito de aquele pão. De pedra em pão. Tem gente que está vivendo aqui aquela situação do chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eles vão ter que me enxergar, vão ter que me perceber.
seja no pináculo do templo, no ambiente da chamada religião, ou seja em qualquer outro ambiente onde eu vou fazer uma maluquice, mas eles vão ver quem eu sou. E no alto do monte, ninguém está vendo, somos só nós dois, eu e o diabo. Esse é um acordo tão secreto que eu vou ficar de 4 só um pouquinho. Mas o cara ainda dá desculpa, mas quando eu levantar também o reino inteiro é do Senhor. Como eu já ouvi de muitos líderes evangélicos nesse Brasil que me diziam que estavam de 4 para o diabo. Literalmente, de 4 para o diabo, porque pelo reino de Deus fariam qualquer coisa, como se os fins justificassem os meios. Então hoje, a história inteira começa com muita fome. Mas quando a gente passa não manipulando a palavra de Deus e nem se impressionando com ela, passa sem a idiotice de pensar que existe em nós um poder que nos foi dado para manipular a coisa ou o caminho delas, passa sem de maneira alguma achar que Deus nos deve demonstrações especiais que afirmem, que vindiquem quem nós somos para Ele, e passa sem ficar de 4 para poder nenhum, acreditando que o que é nosso ninguém tira e que não vale a pena ter nada nessa vida que Deus não nos tenha dado. E quando a gente passa por isso sabendo que o que nos fortalece na viagem que diz não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu posso, mas eu não faço só o que eu posso, eu só faço o que eu devo, o que é bom e o que faz bem. Não vou pular e nem vou oferecer show de demonstração nenhum, nem mergulhar na performaticidade. Caminho que Deus tem e no qual Ele me guarda é caminho de homem, não é de passarinho, não é voo suicida. Eu vou andar a cada passo da jornada. E não vou tentar o Senhor meu Deus em nada. Não vou dizer, se Tu és o Deus da minha vida, que o sol se transforma em trevas para eu ficar sabendo se Tu és mesmo. E a gente passa e vence quando o coração tem essa disposição de dizer arreda Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Tem que ter aquela hora na tua vida em que você diz arreda Satanás. Bate pé e diz sai daqui, porque senão eu te como vivo, bicho. Em nome de Jesus. Se não houver esse momento na vida da gente que você olha e diz o nível da loucura, do narcisismo, da corrupção, da megalomania, da doença, do surto de poder é tão grande que já não tem mais escritura para citar, já não tem mais a lógica do nem só de pão, mas também da palavra, porque o homem também é eterno. Já não tem mais o que dizer, isso é tentação a Deus, essa manipulação da Escritura. Agora é hora de simplesmente dizer, sai! Porque essa jornada começa com fome. Mas quando a gente vai em nome de Deus pontuando, cada uma dessas coisas, não com uma negociação, com uma barganha, mas com uma afirmação que decorre da nossa consciência de quem nós somos em Deus e para Deus. No final de tudo, Deus faz algo tão extraordinário que a gente não precisa nem chegar na residência mais próxima. Vieram os anjos e os serviram. Cada um de nós vive esse dia todo dia, mas há dias que são carregados da carga desse dia especial. Eu passei muitos anos da minha vida, eu estou encerrando em 1 minuto. Eu estou dizendo isso com o meu coração mais sincero para vocês. O tempo mais horrível da minha vida foi aquele no qual eu pensei que eu tinha vencido o deserto, passado por ele todo, que eu tinha vencido a tentação do pináculo do templo, porque eu tinha me botado nos píncaros de todas as glórias e eu não me sentia embabacado.
tempo mais difícil da minha vida foi quando, aparentemente, todos os poderes do mundo eram oferecidos o dia inteiro e eu tinha aquela alegria no início pura, singela e piedosa, e depois foi se transformando num orgulho piedosamente jactante de dizer: sai daqui, bicho. A ponto de hoje, quando eu estava pensando em trazer essa palavrinha aqui, eu me lembrar de um absurdo que eu repeti mais de uma vez para algumas pessoas neste país. Um absurdo que da minha boca, com a graça de Deus, jamais sairá. Outra vez. Era quando eu dizia: olha, esses problemas todos não são mais problemas para mim. Porque aparentemente não eram. Toda hora tinha oferta para transformar pedra em pão e eu não fazia nada. E eu podia. Toda hora tinha alguma chance de pular de um pináculo do templo e tinha garantia de paraquedas. Mas eu sempre desci pela escada e sempre subi pela escada. Não tem ninguém que possa me dizer que me puxou por um andaime e me desceu de elevador. Ou de parapente. E durante anos e anos e anos, todas as ofertas dos poderes deste mundo não me significaram nada. E eu fiquei tão certo de que elas não significavam nada para mim, que no ano de 1998, o Espírito Santo me levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque senão eu teria ficado um ser insuportável. E aí, ele falou: transforma a pedra em pães. Eu transformei. Aí ele disse: pula do pináculo do templo. Eu pulei. E aí ele disse: eu vou te dar reinos deste mundo, fica de 4. Eu fiquei. E a pedra no meu estômago não virou pão, virou pedra. E o pulo do pináculo do templo não teve paraquedas, me esbagaçou todinho. E o poder deste mundo não me foi poder, me consumiu, foi o poder da graça e da fraqueza de Deus na minha vida. Então hoje, eu sei que a única coisa que me segura nesse mundo é o amor do meu Pai. Não dá para olhar em volta. E eu dou graças a Deus pela bênção que Ele me deu, de eu me ter conhecido. Do contrário, como eu disse, é me tornar um ser insuportável.